Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui falar então sobre essa polêmica envolvendo a Roronoa Zoro. Tem Haki do Conquistador? Não tem Haki do Conquistador? O que os novos Vivre Cards da edição, pelo menos até a metadinha ali de Egghead, estão entregando sobre os Chapéus de Palha? E principalmente essa polêmica em cima do espadachim dos Mugiwaras. A gente vai comentar sobre isso, é claro, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube continue a divulgar os nossos vídeos por aí. Toda vez que você reage, o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, você também pode ler a minha novel ali na Novel... Já ia falar, você pode ler a minha novel na Novel Mania, mas você também pode ler minha novel na Novel Mania. Tanto na Novel Mania quanto também no Tapas, você pode acompanhar Que Haja Luz, que é a novel aqui do canal. Você pode acompanhar por lá. Na Novel Mania a gente está atualizando pouco a pouco, mas no Tapas todos os capítulos já estão atualizados. São mais de 129 capítulos para você ler na faixa. Que Haja Luz é uma história criada por mim, juntamente com os personagens feitos pelos inscritos. Então, vale a pena você acompanhar com o link na descrição, tanto para a Novel Mania quanto também para o Tapas. Vamos lá, vamos então aqui falar sobre o Vivre Card de Roronoa Zoro. A gente tem então as cores oficiais aqui do personagem. A jaqueta dele tá num tom mais azulado, né? Tem uma pegada um pouco mais azulada. Esse tom aqui é o tom focado do mangá, tá? Algumas coisas são diferentes do mangá, o mangá colorido, e também para a animação, o Oda dá um pouco mais de liberdade ali para os animadores em alguns pontos, e outras coisas ele foca ali em um ponto específico para dar ali um destaque total para o personagem. Então aqui, se eu não me engano, ali em Egghead, na animação, o traje ali do Zoro é quase como se fosse um cinza meio azulado. E aqui tá numa pegada totalmente azul, né? Tá numa pegada totalmente azul para o personagem. A gente vê as três espadas, Roronoa Zoro, e nós então temos algumas descrições sobre o personagem. Sua estreia foi no volume 1, no capítulo 3. Seu apelido é Zoro, o Caçador de Piratas. Não tem Akuma no Mi. E aqui que nós já começamos com a polêmica. Por quê? Nós então observamos o Haki do Zoro sendo confirmado como armamento e observação. O que pode ter acontecido aqui? Nós sabemos que os Vivre Cards são executados através dos editores de One Piece. A gente tem um editor que cuida ali diretamente, né, dos trabalhar com Oda e também com toda a equipe de One Piece. E nós também temos os editores que fazem todo esse trabalho dos Vivre Cards e também das obras, dos conteúdos e tudo mais. Provavelmente o Oda, por algum motivo, não quis confirmar que o Zoro tem Haki do Conquistador, que o Zoro tem ali o Haki do Conquistador. E isso, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas isso pode abrir um precedente bem complicado para o espadachim. Muita gente já estava cravando que o Zoro, eu mesmo já tinha falado que o Zoro tinha Haki do Conquistador. Acho que todo mundo falou que o Zoro tinha Haki do Conquistador, mas as coisas parecem que não são tão assim. Parece que as coisas não são tanto assim desse jeito. E a gente observa que talvez o Oda esteja caminhando para outro ponto. A gente vai focar aqui também em outro detalhe daqui a pouco. Não tem nada ligado ali à sua genética. Pior geração é a forma ali também, um outro título que o personagem possui. Aqui nós então temos o traje, né? Como eu falei para vocês, o traje de Egghead e o traje da invasão de Onigashima, que a gente observa também aqui esse pequeno destaque, porque esse Vivre Card, ele é desde a invasão de Onigashima até ali o contexto relacionado à metade de Egghead. Então nós temos todo esse detalhe aqui para o personagem. Nós observamos aqui como o Zoro dá risada, né? Como o Zoro dá risada, ele falando: não se preocupe com o cara que está em quarto lugar. E aí ele dá hahaha. Na verdade, o Zoro, ele iria ali como uau, 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 uau. Seria ali como WA, a risada do personagem, né? Como vocês podem observar,
seria Neshi Hiragana, a risada do Zoro. Nós também temos a primeira impressão dele aqui, que eu odeio esse tipo de desculpa, mais do que qualquer coisa. Quando ele tá conversando ali sobre o tipo de desculpa que as pessoas podem dar e que deixa ele extremamente frustrado. O Zoro também, ele tem como título de combatente da tripulação do Chapéu de Palha. O Zoro não tem o título de imediato aqui na ficha do Vivricard. Mas, quando a gente virar a folha, já vai ter um ponto também bem polêmico pra gente discutir sobre o que é colocado para essa ficha. Bom, vamos lá. O gênero do Zoro é masculino. O navio afiliado é o Thousand Sunny. O aniversário é 11 de novembro, esse 11 de novembro deu o que falar já, a gente achava que seria alguma coisa no capítulo 1111, mas não aconteceu nada, o Evandro zoa com a minha cara até hoje. Idade 21 anos, altura 181 centímetros, se a tripulação fosse uma família, o Zoro seria o filho mais velho. Olha só, olha que coisa interessante. O Zoro então carregaria ali essa característica de ser o filho mais velho. A frequência que o Zoro toma banho, uma vez por semana. Ranking de resistência ao álcool entre os chapéus de palha, entre os 10 dos chapéus de palha. Segundo lugar, comida favorita em um ano, sushi. Recompensa 1 bilhão e 111 milhões de BRs. Então é um valor assim mensurável. E mais uma vez o Oda conectando o personagem com 1111, né? Esse fator ali de ter realmente 1111 para o personagem. E nós então temos o seu dublador, que é Kazuya Nakai, né? Que tem a forma ali dele adulta, né? Dele com 21 anos. E Megumi Urawa, que é o personagem na sua infância. Vamos então sobre algumas polêmicas do personagem aqui. A gente vai falar pelo menos duas aqui nessa situação. É que o número 2 do Imperador do Mar, Chapéu de Palha, avançando para se tornar o Rei do Inferno com seu estilo Santoryu. Então aqui é cravado que o Zoro, ele é o número 2 do Luffy. Ele não é colocado como imediato, como alguém ali, uma classificação como um imediato no bando, mas o Vivricard reconhece o Zoro como o número 2 do Imperador do Mar. O Luffy, ele é colocado como o Imperador do Mar a partir desse Vivricard e o Zoro é colocado ali como o número 2. Então aqui nós temos quase uma ideia de ser um imediato, mas sem a confirmação do cargo, da posição assim no bando, sendo apenas um combatente, mas o Vivricard colocando como número 2. O Oda, ele vai e não vai, né? Ele vai e não vai. Ele fica nessa brincadeira aí do vai e não vai, e aí a gente fica nessa discussão de o Zoro, ele é o imediato ou não, mas pelo menos aqui aparenta estar conectado diretamente a isso. Aí sim, aí nós temos então toda a polêmica envolvendo ao Haki do Conquistador do Zoro. A habilidade do Haki do Conquistador. Durante a batalha em Onigashima, uma faísca negra emergiu da espada de Zoro. Será que ele possui o Haki do Conquistador? Então, os editores deram aqui uma de maluco porque o Oda não quis confirmar. Não sabemos por que o Oda não quis confirmar ainda o Haki do Conquistador, mas pela animação, o Zoro derrubou alguns figurantes. Nós podemos observar também que o Zoro acaba emitindo a aura do Haki do Conquistador e o King sente isso. O Kaido questiona esse ponto 2 vezes perante ali o Zoro. Até o Brook faz esse questionamento se o Zoro possui o Haki do Conquistador em um ano. E aqui eles metem esse bait, não sei, ou o Zoro tá numa situação bem complicada, com uma saia justa, com esse Haki do Conquistador vindo do Oden, ou o Oda tá metendo louco, tá metendo bait aqui, ferrenho, que não quis confirmar. Porque se a Ema, ela acaba absorvendo Haki, o Zoro poderia estar usando o Haki do Oden para lutar contra os personagens. Essa é uma teoria bem antiga na fandom, que muita gente, uma galera que é fã do Zoro odeia essa teoria e particularmente eu não gosto dela, também não gosto dela. E olha que eu entre o Sanji e o Zoro eu fico ali meio a meio, não consigo ser mais fã de um ou mais fã do outro, mas eu também não gosto dessa teoria. Eu não curto essa parada do Zoro tá utilizando o Haki do Conquistador do Oden que está na Ema, que foi absorvida ali pela Ema.
Não sei o que o Oda quis dizer com isso, mas o questionamento aqui também é importante. Será que ele possui o Haki do Conquistador? É um baitzinho aqui, né? É um baitzinho aqui que provavelmente na próxima edição dos Vivricards o Zoro já vai ter a confirmação do seu Haki do Conquistador. Aqui nós então temos as aparições em sagas, né, que o personagem ele acabou possuindo aqui. Nós temos este Blue, tal, só o que ele não apareceu é em Reverie, né, que a maioria dos Chapéus de Palha também não apareceram em Reverie. Interessante que ele é colocado também como para aparecer em Roll Cake, né? Sendo que ele não foi para lá, né? Talvez a saga em Roll Cake já tenha começado quando existe a separação entre o bando que vai para o Roll Cake e outra parte do bando que vai ali para a nação de Wano. Então nós temos o texto dessa parte de baixo, dizendo: Zoro invadiu Onigashima em um ano e após lutar contra Kaido e Big Mom, desafiou o King dos Piratas das Feras para um duelo. Percebendo seu destino, Zoro subjugou Ema e derrotou King, jurando se tornar o rei do inferno. Em Egghead, apesar de ser atacado durante o sono, mostrou seu valor como número 2 do Imperador do Mar contra Lucci e Kako, com quem já havia lutado antes. Então, nós temos toda uma narração aqui do Zoro, da forma como aconteceu com o Zoro, tanto no final ali de Wano, quanto também em Egghead atualmente, e ele jurando se tornar o rei do inferno. Mas ao mesmo tempo, o Zoro ele subjuga, aqui já é comentado que ele subjuga a Ema, ou seja, ele já tem o controle total sobre a Ema, e ao mesmo tempo que ele havia derrotado o King. Então ele subjuga a Ema e ao mesmo tempo derrota o King nessa participação do personagem no final ali de Wano. E agora nós temos empunhando a espada do Oden, que absorve o Haki. Esse ponto aqui é importante, como eu comentei para vocês sobre a habilidade da espada ali do Oden. Ele executa o Santuryu do rei Ema, derrotando o King de forma brilhante. É bem interessante que o que é colocado para nós sobre a maneira como é colocado o nome da espada no Vivricard é isso mesmo, Rei Ema, porque Ema é o rei do inferno. Então o Zoro ele utiliza Ema para subjugar o King e assim assumir a postura de rei do inferno. Preocupado com a segurança de Vivi, ele motiva seus companheiros que estavam hesitantes. É papel do Zoro suprir a falta de rigor do capitão. Porque o Luffy age ali como uma criança perante os demais, mas a gente observa nessa visão do Zoro agindo ali como um segundo, né? Meio que colocando razão na cabeça deles de que eles não poderiam ir atrás da Vivi neste exato momento. Mesmo contra o agente da CP0, Lucci, ele luta de igual para igual. Então o Vivricard está colocando o Zoro para lutar de igual para igual com o Rob Lucci. A gente observou que teve que ter a ajuda ali do Jinbe para o Zoro derrotar o Rob Lucci, a forma como é colocado de uma vez para acabar com o personagem, mas mesmo assim o Zoro conseguiu segurar o personagem por um bom tempo. E aqui na colorização oficial, vocês podem observar que o Zoro também está utilizando o Haki do Conquistador contra o Lucci em todas as suas espadas. Então, cara, dá pra dizer aí que os editores estão metendo um bait, né? Bem parecido com o que foi colocado na parte de cima aqui. Nós observamos então qual é a altura desse personagem em comparação ao Luffy. 1,74 para 1,81, a gente tem uma escala de 1.0 em relação ali ao nosso capitão Luffy. Aí nós então temos alguns rascunhos sobre o Zoro, né? Descobrimos um esboço do traje de Zoro em Egghead. No estágio inicial, o design era mais justo, destacando a silhueta do corpo. Parece que adicionaram uma jaqueta depois. Aí que a gente pode observar que é literalmente a mesma roupa, a mesma pose que o Zoro tá com a primeira aparição ali na roupa de Egghead, só que agora ele tem um traje. Aí nós então temos um futuro onde tudo dá errado e um futuro onde tudo dá certo. Aí nós temos o Zoro com 40 anos, Zoro do estilo de 4 espadas. Aí o Zoro com 60 anos, Zoro do estilo de 5 espadas. Agora, onde o Zoro vai colocar a quarta e a quinta espada, meu amigo? Aí eu já não sei. Aí nós temos o Zoro no futuro onde tudo deu errado, segurando a espada com a boca, a cicatriz nas costas dói, que marca que o personagem acabou caindo em desgraça, né? Porque um ferimento, uma cicatriz nas costas de um espadachim é uma questão de desonra. Lembra? Lá na conversa do Zoro
contra o Mihawk. E a gente tem essa informação. E aqui a gente observa que o Zoro realmente caiu em desgraça nesse futuro onde tudo deu errado. Vou me ajoelhar, então me empreste dinheiro. Então deu muito errado. Que se o Zoro tá pedindo ali dinheiro emprestado e se ajoelhando é porque deu muito errado. Então nós temos um pouco aqui sobre a maneira, né, a linha narrativa do Zoro desde o ano até ali meio de Egghead. Ó, ele participa da invasão de Onigashima e das lutas contra Kaido e Big Mom. Fica gravemente ferido na batalha no telhado, mas se recupera com o remédio secreto dos Minks. Durante a luta contra o King, relembra sua própria origem. Usa a técnica Santoryo do Rei-Ema e derrota King. Ouve sobre o sonho final de Luffy. Desembarca em Egghead e fica no navio para fazer a guarda do navio com Brook. Luta contra os Serafins ao lado de Luffy, Lucci e Kaku da Cip Zero. Luta contra Rob Lucci. Então, nós temos todos esses feitos do Zoro. Aqui a gente pode perceber que é desde o começo, né, ali da batalha, desde quando eles chegam no telhado para lutar contra Kaido e Big Mom, até ali a metade de Egghead, que tá cobrindo bastante ali os fatos e os feitos também sobre o Vivre Card, dessa edição que está sendo publicada lá no Japão. E aí, o que vocês acham? O que vocês acreditam que é este Haki do Conquistador do Zoro? Vocês acreditam que é uma piada do Oda? O Oda tá metendo um bait de que o Haki do Conquistador do Zoro não tá pra acontecer? Vocês acreditam que o Zoro tá tirando o Haki do Oda e isso... tirando o Haki do Conquistador do Oden da Ema e passando para as demais espadas, já que a Ema tem a habilidade, o contexto ali de absorver o Haki? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Não sei por que os editores não confirmaram, mas se não confirmaram é porque tem caroço nesse angu.